Boa tarde, Pepitas. Nem tá tão frio assim, é eu que tô. é, eu que sou friorenta. Vamos lá. Hoje eu não tô afim de conversar. Vai ser do 35 ao 37, tá bom? Vamos ver quantas horas passaremos lendo. São 4 páginas. O sábado. E eu tô fazendo o teste com o microfone de lapela. O sábado. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. A luzinha tá ligada. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. As ofertas para o santuário. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alcançada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia e azeite para luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste, para a estola e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, todos os seus pertences e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, os seus utensílios, tudo bem, as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, a liberdade do povo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, mas todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, e trazia para toda a obra do serviço. A trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral, e especiarias, azeite para a luminária, para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa, para toda obra que o Senhor ordenara se fizesse, pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor a escolha de
Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo artifício, e para criar invenções para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, em entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra do mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino de tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado, as ofertas do povo. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem todo o arraial, dizendo: Nossa, não sei se sou eu. Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. As cortinas, assim, todo o sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro conjunto. Assim também fez na borda da extremidade do segundo conjunto. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelo de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse um todo. A cobertura de peles. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes, pregados um no outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os 2 encaixes e 2 debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte.
com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima uma com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as 2 bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de púrpura de carmesim e de linho fino torcido. De obra esmeralda o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Os seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordador. Com as suas 5 colunas, os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. A arca. Gente, pior que eu leio, eu tento imaginar, não consigo. Alguém já deve ter feito esse desenho, porque eles falam e eu fico. Imagino que é, e depois eu venho outra parte e falo outra coisa, eu não tô tendo criatividade o suficiente. A arca. Fez também Bezalel a arca da madeira de acácia. O seu comprimento eram de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. O candelabro. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma peça só. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do castiçal, de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do castiçal.
Mas no mesmo castiçal havia 4 copos do feitio de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E havia uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, outra maçã debaixo de 2 hastes na mesma peça, e mais uma maçã debaixo de 2 hastes da mesa, da mesma peça. Assim, se fez para as 6 hastes que saíam dele. As suas maçãs e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro, e fez-se-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez os castiçal, isso, e todos os seus utensílios. O altar de incenso. Amanhã a gente acaba Êxodo. Fez o altar do incenso de madeira de acácia, de um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura. Era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e dos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Gente, eu assisti um corte do Flow, assisti não, estava ouvindo enquanto dirigia, e era a entrevista, acho que é Daniel Lopes, eu sempre erro o nome dele, mas ele é muito bom, eu gosto bastante do que ele fala, ele é cristão e evangélico também. E, e aí ele tem falado, pode até parecer teoria da conspiração, né? Mas ele tem falado bastante de como as coisas vão começar a acontecer para que o fim dos tempos aconteça. Ah, vai me achar louca? Pode me achar, mas faz muito sentido. Ele explicou que quem conhece a Bíblia não vai achar que isso é um problema, porque vai se preparar. Então, vai guardar comida, vai entender que é uma questão passageira, que é para se esconder quando as coisas realmente ficarem muito ruins, porque elas vão ficar ruins. O fim dessa mensagem é isso. Não tem nada a ver com Êxodo, tá? Mas a gente está numa, sei lá o que, num tempo tão esquisito que eu acreditaria um pouquinho no que ele está falando. Eu ainda não consigo melhorar muito a minha preparação, mas só de conhecer e me preparar mentalmente, continuar estudando a Bíblia e orando e pedindo orientação e imaginando que isso vai de fato acontecer, porque você só se prepara se você acha que vai acontecer. Então é isso, senhoras e senhores. Dá uma checadinha lá. Eu acho que eu já falei o nome dele antes aqui. Eu vou dar uma olhadinha, eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, mas é Daniel alguma coisa. É um carioca. Gente fina, eu gosto dele. E aí ele já foi em vários podcasts, mas eu ouvi esse último pedacinho no Flow. E, e é isso. Bom fim de semana para vocês. Pepitas, hoje tem aqui em Braga, que é uma cidade perto de onde eu moro, tem uma festa acontecendo e aqui todo mundo é muito católico. Então a gente achou que talvez fosse ser uma festa católica, mas não é. É só a festa da Noite Branca. E aí é meio que um carnaval fora de época. Não sei. Enfim, Braga tá muito bonitinha. Tá cheio de luzinha. E tá tendo vários shows e bandinhas e tá super bonitinho. Só que meu ânimo hoje tá assim, péssimo. Vai melhorar? Vai melhorar. Mas tá péssimo. E é isso, Pepitas. A gente faz escolhas e tem que lidar com elas, não é mesmo? Eu espero que eu esteja fazendo boas escolhas. Falei nada com nada agora, né? Mas é isso. Bom sábado e bom domingo.